Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do cursinho Pré-ENEM Podemos Mais Viçosa. Aqui é o professor Bruno Is, da História. Hoje a gente vai dar continuidade às aulas do módulo 1, Introdução aos Estudos Históricos, ou seja, ter uma base para entender o que é o conhecimento histórico, o que é história. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a memória, a importância da memória para esse conhecimento histórico, né? Para o conhecimento histórico. Bom, deixar aí para vocês pensarem o que é conhecimento histórico, o que é memória. Pause o vídeo aí, pense um pouquinho o que é memória para vocês. Bom, a memória, talvez vocês tenham conseguido sim responder, é a capacidade de armazenar uma informação, um relato, né? A capacidade de guardar uma informação ouvida ou vivida, uma experiência que você pode ouvir ou viver, não é mesmo? Capacidade cerebral, ou seja, da gente lembrar de algo, é a nossa memória. E por que que a memória vai se tornar um assunto importante, um tema importante para o conhecimento histórico? É isso que a gente vai ver na aula, né, de hoje. Mas dá para ter uma ideia de que é através dele que as informações, as experiências, os acontecimentos, a cultura, os valores, os costumes, a política, vão ser passados, né, de geração em geração. Dá para ter já essa certa noção do que é a memória. Então, ou seja, é um ato marcado por 2 momentos, de lembrar, ou seja, é a capacidade de reter informações, de lembrar de uma experiência ouvida ou vivida, como definida no slide anterior. Mas a memória também ela tem a sua parte de esquecer. Infelizmente, a gente não lembra de tudo, a gente também esquece, né. Então, faz parte também da memória esquecer. Ou seja, ela é um ato marcado por lembrar, ou seja, através de um elemento físico, um objeto, um monumento, não é mesmo? Como a gente estava vendo ali na aula anterior, às vezes através de uma fonte histórica material, ou a mesmo simbólica, a gente lembra de algo. Através de um objeto, a gente lembra, recorde de algo da nossa vida, ou faça referência à nossa região, ao nosso país, à história do nosso país, né? Quando você lembra, vê uma obra de arte, uma pintura. Às vezes você lembra de um acontecimento histórico, né, de algo histórico. Às vezes quando você vê uma fotografia, você pode lembrar de um acontecimento que você viveu. Então a memória ela serve tanto para a gente lembrar acontecimentos, experiências vividas no âmbito pessoal, também regional e nacional, e mundial também. Algumas fotografias, algumas imagens, algumas obras de artes, né, algumas vestimentas também, né, inseridas nessas fotografias, nos remetem a um determinado período, a um determinado acontecimento, a um determinado local, certo? E que a nossa memória por isso que o estudo da memória é muito importante no conhecimento histórico. Toda memória, ela é fruto de uma experiência vivida em grupo. Toda a memória é fruto de uma experiência coletiva. De um indivíduo, botei indivíduo errado, escrevi indivíduo errado, mas está aí, de um indivíduo com demais grupo, de demais membros de um grupo social. Bom, vocês têm que ter uma noção que daqui a pouco eu vou falar sobre memória individual. Aí vocês vão falar assim: "Uai, mas tá no título do da aula de hoje que existe memória coletiva e memória individual". Bom, mas nenhuma memória é individual por si própria.
Eu vou explicar o caso da memória individual para vocês daqui a pouco, mas vocês têm que ter noção essa frase, que toda memória, ela é coletiva, ela é fruto de uma experiência em grupo, ela é coletiva, mesmo aquela individual. Memória coletiva, como você já sabe, é aquela vivida em grupo, em conjunto, no coletivo, com mais pessoas. Então são registros, né, significativos para os demais grupos. Pode ser o grupo da sua família, dos seus amigos, do próprio cursinho, uma memória coletiva vivida na própria sala de aula e no cursinho. A gente tem muitas dinâmicas no início da aula, então a gente tem muitas memórias coletivas aí, em grupo. Essas dinâmicas feitas antes das aulas, elas servem sim para a gente se comunicar, se entrosar, né, se conhecer, e elas nos permite trazer, guardar muitos registros, informações vividas em grupo. Então, a memória coletiva, ela é sim histórias vividas em grupos. E pode ser também uma memória coletiva nacional, ou seja, uma memória que faz parte de um determinado grupo, né? Um grupo maior, um país, que serve para um país. Né? Uma memória que o país quer guardar, uma história que o país quer guardar, uma forma, um símbolo nacional, às vezes, é uma memória coletiva, por exemplo, o símbolo Tiradentes é um símbolo nacional, não é? Que foi resgatado ali na República como ele foi resguardado na República ali, então se tornou um símbolo nacional de luta por emancipação, por separação, por ele foi símbolo do republicanismo, do sistema democrático, república. Então a gente tem símbolos nacionais, dia do fico, feriados nacionais. Os feriados nacionais, de fato, a gente serve como memória coletiva para a gente relembrar a história nossa história da sociedade brasileira. Então, a nossa memória coletiva é isso, vivida em grupo, algo que se vive em grupo. Bom, a memória individual, como eu estava falando, vocês precisam reter uma certa noção que a memória individual, apesar de ser impressões particulares, fatos, alguns detalhes recordados apenas por um indivíduo, nenhuma memória individual ela é vivida de forma individual. Tudo ela é vivida em grupo, em conjunto, em coletivo. Por quê? Desde o seu nascimento você está inserido já em grupo, seja na sua família, seja às vezes no abrigo, né, no caso das crianças que não têm pais. Daqui a pouco você vai para a igreja, daqui a pouco você vai para a escola. Então, o ser humano, ele é um ser sociável, ele está sempre em grupo. Então, nós temos algumas situações que é uma memória individual, mas todas elas são vividas em grupos, porque o ser humano é um ser sociável. Nós temos aí uma memória individual. A primeira delas, por exemplo, nós do cursinho pré-ENEM Podemos Mais nos conhecemos em fevereiro de 2004 aqui em Viçosa, lá na escola. Só que antes dela, todos nós aí já vivemos uma vida longe um dos outros, sem se conhecer. Então, essa vida que a gente teve antes de se conhecer, né, ou está tendo ainda, né? Essa nossa história antes da gente se conhecer, essas experiências próprias nossas antes da gente se conhecer, faz parte da nossa memória individual, da nossa história e da nossa memória individual, certo? Mas essa memória individual que a gente tem, antes da gente se conhecer, a gente não viveu sozinho. A gente viveu com outras pessoas, com pessoas diferentes da gente, certo? Então, por isso, é uma memória individual nossa, porque a gente está num grupo que a gente não conhecia ninguém, não sabia quem era ninguém, quem ninguém era. Nós tínhamos modos de viver, comportamentos diferentes um do outro, histórias diferentes, vivências diferentes. Essas vivências nos permitem ter uma memória individual da nossa vida. Uma memória que só a gente tem. Só a gente e as outras pessoas que a gente conhecia têm. Bom, nós nos conhecemos
em fevereiro de 2024, num sábado, né. Estamos lá todo sábado indo, tendo aula, tendo dinâmicas. Essas dinâmicas nos permite ter uma memória coletiva, igual eu falei, uma lembrança coletiva dos acontecimentos, mas também nos permite ter uma memória individual. Às vezes, uma impressão que eu tive, você não teve. Algo que aconteceu lá não te marcou, mas me marcou. Eu lembrei, você esqueceu. Aí a gente vai começar a conversar. Você lembra daquele primeiro dia de aula que teve aquela pergunta, que eu respondi isso? Aí eu tô lembrando, tô contando, você falou: não lembro, não lembro disso não". É porque você esqueceu, não te marcou. Mas não quer dizer que você não esteve lá, não participou. Não é uma memória coletiva. Às vezes eu e a outra pessoa lembra, então é uma memória coletiva. Às vezes você teve uma impressão lá lá na dinâmica e eu não tive, eu esqueci. Então é uma memória individual sua, mas você viveu ela de forma coletiva, em grupo. Eu não lembrei, mas você viveu de forma coletiva, em grupo. E temos outro tipo de memória, que é uma memória, tipo assim, histórica, né. Uma memória, às vezes, um acontecimento que aconteceu só com você. Você estava lá numa quarta-feira, assistindo um jogo de futebol à noite em casa. Tudo bem, é uma experiência só sua, só você, não teve mais ninguém. Mas quantas pessoas já não teve uma experiência de assistir jogo sozinho em casa à noite? Às vezes você contando uma coisa, uma experiência, alguém fala: "Nossa, já tive uma experiência parecida com essa". Já aconteceu algo comigo também igual. Então, às vezes, algumas coisas também que acontecem só com a gente, sozinho, reflete também nas outras pessoas. Às vezes, ela já teve essa impressão. Então, a memória individual, ela é também passada de forma coletiva, de forma coletiva. Bom, certo? Ó, bom, trazendo aí a memória e a importância para a sociedade, de fato, trabalhamos aí qual que era a importância dela para a sociedade. É uma forma de fazer com que a pessoa de que a sociedade não esqueça de algo, né. É uma forma de preservar a identidade. Por exemplo, os feriados nacionais, os acontecimentos históricos que cada um de nós lembramos, que fazem parte da história do nosso país. Eles servem para criar uma identidade nacional, serve para perpetuar uma história, uma cultura, uma crença, os costumes, os valores, os mitos. A memória ela serve para preservar isso, determinado grupo social, a identidade de um determinado grupo social, as características de um determinado grupo social. É por ela que vai passar tudo isso. Tem coisa, gente, que passa de geração para geração. Igual eu estava falando no início da primeira aula, às vezes a gente estuda os acontecimentos históricos muito numa linha reta, separado e dividido por período, acontecimento, temas, né? Idade média, idade antiga, idade moderna, idade contemporânea. A gente divide muito essas matérias para levar para o aluno de uma forma mais fácil, de um conhecimento mais fácil. Mas quantas culturas de dessas histórias antigamente não preservam até hoje, né? Por exemplo, a própria religião, que nasce a religião cristã ali, que se perpetua. Nasce na Idade Média e a gente tem aí a história do cristianismo, do catolicismo até hoje na nossa vida, nos influencia até hoje. O fato de comer de garfo e faca, que veio da Europa, não é mesmo? Um costume europeu que passou por gerações e nós temos até hoje. Às vezes, o nosso modo de se vestir que perpetua de geração para geração. É claro que a moda vai mudando de tempo em tempo, de ano em ano, né? De estação em estação, nós temos moda, um tipo de roupa que vai e vem. Mas aí, a nossa forma de se vestir, às vezes a nossa forma de se comunicar também, não é mesmo? A língua portuguesa, ela vai mudando conforme o tempo, mas aí vai surgindo gírias, vai surgindo novos modos de se comunicar, de falar gírias, né?
mas aí a língua portuguesa, ela não acabou. Ela quantos anos a gente tem a língua portuguesa? Então são esses costumes, esses valores, às vezes um queijo artesanal, a produção de um queijo artesanal, não passa de geração em geração, uma história, uma lenda urbana, um mito, uma fábula, não é contada de geração em geração para crianças. Então, a memória ela serve para preservar tanto a identidade nacional, com símbolos nacionais, bandeiras, fotografias, pinturas, feriados nacionais, heróis nacionais que a gente cria, né, na nossa sociedade. Então, a memória ela vai ajudar a preservar a identidade, os costumes e os valores de um grupo. E por isso ela é importante para se entender o conhecimento histórico. Aqui trazendo para vocês o 7 de setembro, proclamação da República. Não, 7 de setembro é dia da independência, desculpa. Proclamação da República é 15 de novembro, né? 7 de novembro, dia da independência. Trouxe aqui alguns símbolos nacionais: bandeira, carnaval, futebol, né? Uma praia, um carnaval, todo mundo gosta. E é isso. Ela vai perpetuar os símbolos nacionais, datas, vai ser uma forma de lembrar os símbolos nacionais, os eventos históricos, as datas importantes da nossa sociedade, os nossos costumes, os nossos valores, o nosso modo de se comunicar, de agir, de pensar. Então, por isso que a memória tem sido cobrada nos últimos anos. É muito importante você ter uma noção aí da importância da memória para a história. Muito obrigado. Temos aí indicações, referências. Eu vou botar os slides também, todos os slides, no Drive. Vocês podem pegar e botar, assistir outros tipos de aulas também sobre memória, sobre isso, para ter uma certa noção dessa valorização da identidade, dos valores, dos costumes, tá? Muito obrigado, pessoal, por assistir a aula.